Fala pessoal, aqui é Bruno Koga, esse daqui é o canal Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai discutir incerteza e o aconselhamento aos clientes. O que isso significa? Significa que muitas vezes a gente não pode dar garantia de nada para os nossos clientes, não porque nós não saibamos direito, mas porque o direito muitas vezes tem uma natureza incerta. Então, se você acha esse tema interessante, eu vou discutir aqui rapidinho algumas das coisas que eu aprendi ao longo da minha experiência profissional e compartilhar aqui com vocês. E eu gostaria muito que vocês também compartilhassem a experiência de vocês. Beleza? Vamos lá. Muitas vezes nós nos deparamos com clientes que têm certeza absoluta de que eles têm uma causa ganha, seja por alguma questão pessoal deles, uma visão de justiça, seja porque ele já consultou algum outro colega que prometeu para ele uma vitória cachapante no processo, aquela coisa que seria maravilhosa, que seria rápida, mas calma. O papel do advogado, essencialmente, é informar o seu cliente dos riscos do processo, se tratar de um processo. Também numa negociação de contrato, quando você está desenvolvendo uma escritura de união estável, está escolhendo um regime de bens para o seu casamento, ou fazendo um planejamento sucessório. A gente não pode garantir, principalmente num sistema jurídico cheio de normas abertas, que tudo vai acontecer como se fosse uma operação matemática de A mais B. Pelo contrário, o que a gente vê muitas vezes na prática é que o direito tem muitas nuances e que a jurisprudência dos tribunais superiores muitas vezes nem é seguida. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que o direito, como já é dito várias vezes, não é uma ciência exata. E o cliente precisa saber disso. Ele precisa ter a noção de que existem vários cenários possíveis, do mais pessimista ao mais otimista, e que ele tem que estar preparado para todas essas contingências que vão ocorrer. Há sim um conflito, muitas vezes, para o advogado entre vender o serviço e efetivamente aconselhar o cliente. O recomendável, e na verdade aquilo que é exigível, é que nós sejamos sempre os pessimistas na mesa. Vamos colocar para ele todas as questões. Você tem as provas necessárias? Quais são as fragilidades das suas provas? O direito não é uma questão que pode ser definida de maneira simples e clara. As decisões judiciais, muitas vezes, dependem seja da ideologia do juiz, seja da formação dele, das experiências pessoais pelas quais ele passou. Isso ocorre tanto no tribunal e em outros graus de jurisdição. Não há segurança, e muitas vezes você pode ter um amigo que ganhou uma ação idêntica e você pode perder porque você caiu num juiz diferente, depois foi para uma câmara diferente, e aí, às vezes, você vai para o Tribunal Superior, você pode, sim, reverter, ou você pode cair numa súmula 7, numa súmula 5 do STJ, por exemplo. Então, o cliente tem que estar sempre informado de que há riscos, de que o direito não é uma maravilha, muitas vezes o processo pode demorar, ou ele deve se acautelar em relação à possibilidade de perder essa disputa. Evidentemente, ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta quando chega lá acreditando que vai vencer um processo com uma facilidade incrível, de que existem riscos, de que há diversas possibilidades de insucesso. Mas o papel do advogado, se você deseja de fato ter uma clientela estável, uma clientela que te respeite como profissional, é informar que há sempre riscos no processo. E muitas vezes um acordo é muito melhor do que passar anos discutindo. Principalmente quando se vai discutir alguma questão relacionada à sucessão. Às vezes há uma empresa, as cotas sociais, quem vai ter direito, quem não tem, quem cuidou mais do finado ao final de sua vida. Tudo isso
é importante que o cliente saiba que muitas vezes não é jurídico, que por mais questão ética que seja, não se transforma num dado automático no processo. Direito e justiça são coisas que muitas vezes não andam juntas. E o nosso papel é sempre advertir os clientes. E com isso ganhar confiança. Você pode perder esse cliente hoje, mas lá na frente talvez ele olhe para você com melhores olhos do que ele teria olhado no passado. E principalmente, não prometa aquilo que não depende de você. A decisão judicial é algo que não depende só do esforço do advogado. O nosso papel é sempre fazer o melhor possível, mas a gente não pode garantir uma coisa que depende de um juiz ou da administração pública no processo administrativo. E uma conduta que a gente pode ter, que pode nos auxiliar nisso tudo, é utilizar aquelas 3 palavrinhas mágicas quando a gente preenche algum relatório, que é remoto, possível, provável. Remoto é o mais distante, possível é o que pode vir a acontecer, provável é aquilo que é o mais próximo, é o mais factível. E essas 3 palavrinhas, remoto, possível e provável, são palavras boas para a gente usar para alinhar a expectativa do cliente. Não prometa aquilo que você não pode, informe os riscos e seja sempre sincero. Talvez no curto prazo você se arrependa disso. No longo prazo, a falta de processos no TED, uma reputação boa como advogado, uma clientela fiel vão ser as suas recompensas. Beleza? Se você gostou dessas dicas que nós demos hoje, curta, comente, compartilhe, coloque, exponha aos seus amigos, a advogados que trabalham com você, a pessoas do seu convívio. É sempre legal a gente saber disso. Tudo bem?